Vale de ossos secos. O verdadeiro significado da visão de Ezequiel. Um dos textos mais lindos que acho das Escrituras Sagradas é a visão do vale de ossos secos que o profeta Ezequiel teve. Mas confesso que tenho um pouco de dificuldades de entender o que isso significa para nós hoje. Qual seria o significado real do vale de ossos secos naquela época e para nós hoje? Quando lemos a Bíblia, a primeira interpretação que devemos fazer é o que aquela palavra significou no momento em que foi entregue para seus destinatários. Na sequência, podemos analisar o que Deus quis nos comunicar, deixando-a registrada para nossa leitura e pensar em aplicações para a época atual que não firam o sentido original do texto. Vamos fazer isso juntos. O que aconteceu no Vale de Ossos Secos? No capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, ele narra uma visão dada pelo Espírito de Deus, onde ele foi levado ao meio de um vale, uma espécie de cemitério, cheio de ossos de pessoas que estavam totalmente secos, o que demonstra que essas pessoas haviam morrido há um bom tempo. Ezequiel 37, 1, 2. A seguir, Deus faz uma pergunta a Ezequiel, se era possível que aqueles ossos voltassem à vida. Ezequiel 37, 3. Deus manda a Ezequiel profetizar aqueles ossos que eles voltariam a se transformar nas pessoas que eram. Ezequiel 37, 4, 6. Ou seja, o profeta deveria falar a pessoas que estavam mortas. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou e os ossos começaram a se mexer, juntando-se cada um a outro de acordo com o corpo que pertencia. Na sequência aparecem os tendões, a musculatura e a pele, fazendo com que os corpos ficassem novamente íntegros. Ezequiel 37, 7, 8. Porém, os corpos estavam sem vida, e Deus manda que o profeta profetize a volta do Espírito a cada respectivo corpo, e isso acontece de forma milagrosa, e um exército de vivos aparece de forma grandiosa. Ezequiel 37, 9, 10. O real significado do Vale de Ossos Secos. Deus passa, então, a explicar a Ezequiel quem eram os ossos secos e qual era o simbolismo que aquela visão dos ossos secos representava naquele momento para o público a qual Ezequiel estava dando essa mensagem. Os ossos secos eram toda a nação de Israel, os dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Então, me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Ezequiel 37, 11. Mas por que a nação de Israel é comparada a ossos secos? A nação, representada pelos dois reinos da época, Judá e Israel, fora entregue aos inimigos porque tanto seus reis quanto o povo haviam se desviado dos caminhos do Senhor e quebrado a aliança. O reino do norte, Israel, foi conquistado pelos assírios e o reino do sul, Judá, seria conquistado pelos babilônicos. Toda essa situação gerou no coração do povo de Deus o seguinte sentimento: eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Ezequiel 37, 11. Ou seja, o povo sentia-se destruído, sem esperança, sem vida, assim como os ossos secos e um cemitério. O que significa os ossos secos voltando à vida? A profecia de Deus dada a Ezequiel é explicada e significa que Deus iria transformar o seu povo, agora morto e seco espiritualmente, escravos de outras nações, em um povo cheio de vida e vitória. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus.
Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel 37, 12. Deus iria conduzir seu povo, agora sendo como ossos secos, novamente à vida. E eles novamente estariam vivos, libertos, para andar nos caminhos de Deus. Porém-vos o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então, sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37, 14. O que o vale de ossos secos significa hoje em dia? Conforme vimos, a descrição do vale de ossos secos foi objetiva e com foco no povo de Israel. Esse é um significado real dessa visão do profeta. No entanto, o povo de Israel e a forma com que ele lidou com Deus, e a resposta de Deus a eles, pode nos trazer algumas lições nos dias de hoje. O pecado e a distância de Deus nos faz secar, ou seja, perdemos a verdadeira vida, perdemos a bênção de estar em paz na presença de Deus, perdemos a esperança e nos tornamos escravos do pecado, como o povo se tornou escravo de nações pagãs. Nos transformamos em ossos secos numa sepultura. Mas Deus é misericordioso e, diante de um coração arrependido, Ele pode transformar até mesmo um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, em algo cheio de vida, de vigor, de bênçãos. Deus ainda é misericordioso em nossos tempos. Mas esta vida capaz de transformar o seco em algo abundante só pode ser dada pela ação do Senhor, pelo poder dele agindo na vida que está seca. E exige de nós, ossos secos, que tenhamos um coração arrependido e humilde para voltar à presença de Deus. Por fim, não existem impossíveis para Deus. Ele governa tudo de forma soberana e com todo o poder. Se Deus pode retomar a vida em um cemitério cheio de ossos secos e destruídos, se Deus pode restaurar a esperança de ossos sem vida, o que seria tão difícil que Deus não possa fazer na vida das pessoas? Se você está no vale de ossos secos, se você é um desses ossos sem vida, creia que o Senhor pode te restaurar, clame a Ele por isso e veja o milagre acontecer. Curta, comente e compartilhe. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber mais vídeos. Até o próximo vídeo, fica na paz.